Vamos falar de saúde agora, então. O nosso assunto de hoje são as doenças reumáticas, que são as alterações nos ossos e músculos que são acompanhadas normalmente por dores bem fortes, né? Inclusive, vai ter um evento para ensinar os parentes e os amigos a lidar com essas pessoas que têm alguma doença reumática. Aqui no estúdio está a médica especialista, reumatologista, né? Doutora Kênia Rodrigues de Andrade, que vai nos ajudar aqui a entender um pouco mais sobre a doença e para a gente conversar também sobre esse evento. Doutora, seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde também. Para a gente começar, acho que é bom a gente explicar o que são essas doenças reumáticas. Então, as doenças reumáticas é um grupo bem amplo e variado de doenças, né? Onde a característica principal em comum entre elas é o acometimento de estruturas articulares e periarticulares, né? Como o tendão. Tá, existem muitos tipos, assim, quais são? Olha, hoje são catalogados cerca de 120 doenças reumatológicas, né? Ou doenças reumáticas, né? E apesar de ter essa característica em comum, elas podem se diferenciar de várias formas, né? Então as doenças podem ser doenças de baixo impacto, leves, né, com pouca manifestação, mas também pode se apresentar de uma forma bastante grave, né, com doenças sistêmicas, neste caso principalmente as doenças autoimunes, né, que são doenças da imunidade e podem inclusive levar a óbito ou então a comprometimento da qualidade de vida de uma forma bastante importante do paciente, né? A gente tem, é uma doença comum aqui no nosso estado, na nossa região, não sei se tem dados sobre isso. Sim, é bastante comum. Então, assim, se a gente, de uma forma geral, a prevalência das doenças reumatológicas chega a cerca de 10%. Porém, como a gente está falando de um grupo muito grande, né, isso tem uma certa variação, né? Então, se nós considerarmos, por exemplo, doenças degenerativas, né, doenças do idoso, né, principalmente como osteoporose, osteoartrose, essa prevalência pode chegar até 30%. Nossa! Em contrapartida, a artrite reumatoide, que é uma doença que pode acometer jovens, né, e de uma forma bastante, possivelmente grave, né, e que tem um importante impacto na qualidade de vida, na função do paciente, essa doença tem uma prevalência em torno de 1 a 1,5%, que é bastante considerável, né? Sim, bastante. A gente tem algumas fotos ali que a gente separou, doutora, que mostram um pouco de como é que vão ficando, assim, os membros. É mais mão e pé? Quais são as partes do corpo, assim, mais atingidas? Então, também, depende da doença, como estamos também, falando, né, de um grupo muito grande, a gente tem vários tipos de manifestação, né? Então, o protótipo, né, das doenças autoimunes, que é da parte da reumatologia, que é a artrite reumatoide, ela pega principalmente mãos e pés, né? Mas pode pegar qualquer outra estrutura articular também. E aí tem a osteoartrite, né, ou osteoartrose, no termo mais popular, que pode pegar coluna, quadril, joelhos, né? Então, várias articulações, todos os tipos de articulação podem ser acometidos por um tipo de doença reumatológica, né? Para chegar num estágio assim, demora ou é rapidinho que ela pega? Como Sim, é que é? em geral, né, tem doenças que são bastante graves já na apresentação, né? A gente costuma chamar mesmo de uma manifestação, por exemplo, mutilante, e às vezes sim, o paciente perde, nesse caso desta foto, por exemplo, ele perde totalmente a função daquele membro, né? Não é o comum hoje em dia, sabe? Essas fotos, elas são mais de arquivos, né? Hoje em dia, o que a gente tem visto com as novidades do tratamento, porque assim, a gente pode dividir a reumatologia de 20 anos para cá e de 20 anos atrás, né? Então, os pacientes de 20 anos para cá, as possibilidades terapêuticas mudaram muito, deram muita qualidade de vida, principalmente para os pacientes com doenças autoimunes, né? Então, mudou bastante, né? Então, com um tratamento precoce, com um diagnóstico correto, um segmento adequado, a gente tem visto cada vez menos essa evolução, né? Que a gente viu agora nas fotos. Quando você fala em doenças autoimunes, você está falando de lúpus? Lúpus, artrite reumatoide, as vasculites sistêmicas, esclerose sistêmica, né?
espondilite anquilosante, artrite psoriásica, que está relacionada com psoríase, uma doença de pele bastante comum, né, na população como um todo. 30% desses pacientes podem ter manifestação articular. Nossa, a gente tem uma imagem, essa acho que é de lúpus, essa, né, um tipo de manifestação. Então, além de ser interna, ela também se torna visível em alguns momentos. Em alguns pacientes pode haver manifestação cutânea, né? Nem todos os pacientes têm manifestação cutânea, então não precisa ter essas alterações para que o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico se feche, né? Então, porque na verdade são várias manifestações possíveis, né? Por isso que tem que ser avaliado por um especialista mesmo. Sim, entendo. Bom, eu estou perguntando aqui, gente, as minhas curiosidades, mas você de casa, claro, pode participar e deve sempre conosco. Nosso WhatsApp está aberto, tá? Estou aqui com o tablet recebendo já várias mensagens. 98405-2073 é o nosso número do WhatsApp. Nosso telefone fixo é o 3319-2500-49, os nossos códigos de área para os dois números aqui, tá? Fiquem à vontade. Você estava falando, doutora, sintomas. Como é que eu posso saber ou desconfiar que eu estou com alguma doença desse tipo? Então, dor, né, é o principal sintoma, né? Dor articular. Né, edema articular, uma dor que não foi desencadeada pelo uso, né, um acordar com dor, um travamento que a gente comenta, uma rigidez para se manifestar. Além disso, algumas manifestações cutâneas, como a gente viu agora nas fotos, né, que não são explicadas por algum outro motivo, né. Quando a gente fala também de doenças sistêmicas, uma febre que não está sendo explicada, outros... Como doenças reumatológicas sistêmicas podem acometer qualquer órgão, né? Então, na verdade, o clínico, o especialista, ele tem que estar de olho e o paciente também procurar aquele médico, né, de confiança e tudo e qualquer coisa, né, na dúvida, referenciar para o especialista, porque são muitas manifestações que podem podem acontecer no paciente com doença reumatológica. Sim, imagino. A Cleusa, ela quer saber se doença reumática tem dor diretamente quando passa em algum lugar, dói repentinamente, dor nos tornozelos, sem poder pôr o pé no chão, situações assim ela passa. Sim, na verdade assim, ó, como a gente estava comentando antes, as doenças reumatológicas, se tem alguma manifestação articular, nós podemos catalogar como doença reumatológica. Agora, a gente, com orientação, né, dependendo de cada caso, a gente tem que ver qual é o tipo de tratamento que esse paciente necessita. Mas se a Cleusa está apresentando sintomas, né, de dor, mesmo que seja quando passa a mão, enfim, ela tem que ser avaliada sim, né? Tem algum grupo de risco, talvez, uma idade que tem que ficar mais atento? Então, ótima pergunta. Na verdade, assim, existia um mito, né, de que reumatismo, entre aspas, estaria relacionado com idosos, né? Então, eu tô com idade, tô com reumatismo, né? Mas não, tá? Isso é um mito, realmente. Existem algumas doenças, sim, que são mais próprias da terceira idade, tá? Mas temos, como este amplo grupo de doenças que estamos comentando agora, pode acometer crianças, né? Nossa, até bem crianças. Pequenas, né? Adolescentes, adultos jovens, adultos de meia idade e idosos, tá? Então, na verdade, dependendo de cada doença, nós pensamos mais num perfil, numa faixa etária, tá? No geral, o tabagismo é um fator de risco importante. Olha só. Tá? O tabagismo, história familiar também. Essas doenças, geralmente, a gente comenta como multifatoriais. Não precisa ter não necessariamente uma alteração, né? Então, geralmente, num ambiente que já existe aquela geneticamente predisposto, né? E outros fatores agindo naquele ambiente geneticamente predisposto, pode favorecer ao desenvolvimento de alguma doença reumatológica, como, por exemplo, a sobrecarga articular num trabalhador braçal, também pode evoluir com uma osteoartrose, né, um desgaste daquela articulação, enfim, né, então tem muitas formas de apresentação. Tá, verdade. Bom, gente, nós vamos continuar com a nossa conversa aqui, inclusive para falar do evento que vai ter para os parentes e amigos aí, mas depois do intervalo vamos fazer uma paradinha rápida, pode ser, produção? Ok, então a gente faz um break agora bem rapidinho e já voltamos aqui para continuar com a nossa conversa, tá? Até já.
Vamos continuar com a nossa conversa aqui, então, sobre doenças reumáticas hoje, né? E a doutora Kênia está aqui conosco, Kênia Rodrigues de Andrade, que atua em Chapecó. A Márcia, do bairro Santa Maria, ela está pedindo se a bursite no quadril pode dar dormência na batata da perna. Olha, se a gente considerar apenas a bursite localizada, não é muito comum essa irradiação, né? A bursite trocantérica, que é o que eu imagino que é o que a Márcia está comentando, é uma inflamação, né, da bolsa, que é uma estrutura que fica, as bolsas articulares ou bursas articulares, elas ficam entre o quadril e o tendão para absorção de impacto e dar toda a mobilidade do quadril. É muito comum que mulheres tenham essa inflamação por conta de cruzar as pernas, né, e por uso de salto, enfim. E pode dar dor irradiada, geralmente até a face lateral da coxa, até a região de joelho. Não é comum a dormência e irradiação a partir disto. Então, talvez ela tenha que ver realmente... Dá uma olhada, né? Isso. A Neuza, do Santo Antônio, ela diz que tem muita dor nos dedões, no ossinho, ela diz, né? No pé. E aí, todos os calçados agora estão machucando. Pode ser um sinal? Sim, tem que ser também avaliado, né, especificamente. Ela deve estar comentando do dedão do pé, né, o hálux que a gente comenta. Muito comum também mulheres apresentarem dores articulares por conta principalmente do calçado, que usam a vida inteira, e a partir do momento, como eu comentei antes, um trabalhador braçal que utiliza muito aquela articulação, pode desenvolver um desgaste articular, né, pela sobrecarga. Então, neste caso, pelo uso do calçado fechado, às vezes pode estressar aquela articulação cronicamente. Num pé que já tem uma tendência, pode sim evoluir com artrose, né, naquela articulação. Tá. Eu vou pedir para a produção só voltar para a gente aquela foto da língua. A Franciele mandou uma mensagem, ela disse que ficou com a dúvida daquela língua rachada, seria lúpus. Na verdade, eu não sei nem como falar direito, síndrome de Sjögren? Sjögren, isso. É que a foto, na verdade, né, não tem aquela clareza, né? Sim. Mas esta foto quis significar realmente a xerose, a falta de saliva. Né? A língua seca, né? Que fica com esse aspecto craquelado, né? Que é característico de algumas doenças reumatológicas sistêmicas, e o protótipo desta doença chama síndrome de Sjögren, tá? Ok. Então, seria a falta da saliva, uma falta de hidratação. Na verdade, pela autoimunidade, existe um comprometimento inflamatório das glândulas que produzem a saliva, tanto com as glândulas que produzem lágrimas também, né? Sim. E aí pode acontecer uma redução importante da produção de saliva, e aí dá esse aspecto de boca seca. Na verdade, é boca seca. Sim. Tá? A Ângela, ela diz que tem artrite reumatoide. Esses nomes também que vocês colocam, né? É verdade. No braço. E ela está querendo saber se tem cura, doutora. Aliás, as doenças reumáticas têm cura? A grande maioria, não. Ai, que pena. Não, mas tem bastante, como eu comentei antes, assim, poucas áreas na medicina têm crescido tanto em terapêutica como a reumatologia, tá? Então, a artrite reumatoide, ela é uma doença crônica, né? Ela não tem cura, mas, né, ela tem tratamento específico e adequado, e graças a Deus, vários medicamentos, né? Quase todos, não existe diferença entre tratamento pelo SUS ou tratamento particular, porque as medicações para artrite reumatoide, por enquanto, né, são todas fornecidas pelo governo, pelo Ministério da Saúde. Então é isso, é remédio, fisioterapia, não sei como é o medicamento, né? Então, em geral, realmente existe uma abordagem multidisciplinar, né, com tratamento específico para cada caso. Eu sempre comento, né, que a reumatologia não é receita de bolo, né? Então, a gente pode atender 20 pacientes com o mesmo diagnóstico no dia, e cada um usa uma medicação diferente, né? Então, tem que, né, enfim, ter um acompanhamento específico. Mas, além do tratamento específico, a gente tem um apoio, geralmente, multidisciplinar, com encaminhamentos para fisioterapia,
para atividade física regular, e até mesmo como se tratam de doenças crônicas e às vezes pode acometer pacientes jovens e economicamente ativos, né? Inclusive um acompanhamento psicoterápico, né? Enfim, acupuntura, enfim, outros tratamentos também podem auxiliar, né, no segmento deste paciente. Dá para ter uma vida normal hoje em dia? Dá, sim, viajar, trabalhar, casar, ter filhos. A fibromialgia, inclusive, está nessa lista, né? A fibromialgia e também. Como tem gente aí que trabalha normal, né? E consegue... Sim, também é uma síndrome, né, que a gente chama que faz parte do rol desses grupos de doenças reumáticas. Não é uma doença sistêmica, mas uma doença que por causar dor crônica, né, ela compromete muito também a qualidade de vida do paciente, mas também tem todo um acompanhamento, um tratamento e a orientação, a informação, né, é a base do tratamento, Sim, né? Dá para controlar, que bom. Vou fazer uma pausa aqui na nossa conversa para eu poder te mostrar aí o que vai ter de destaque hoje nos novos capítulos, aí no novo capítulo de hoje da novela Bela Aventura, um sucesso aqui da tela da RIC TV. Dá uma olhada. Ela sumiu novamente. A moça e a caixa. E eu temo que um objeto de tamanha importância caia em mãos erradas. Nesta quinta, 7h30 da noite. O que há nessa caixa é tão valioso que sua mãe jamais ousou fazer uso de seu conteúdo. Um mistério capaz de destruir um reino. O Conde Severo, ele voltou. A guerra vai recomeçar. Todos buscam o poder em Bela Aventura. Me diga por que essa caixa é importante para tanta gente. Muito bem, tá aí o convite para você. Então, a gente falando aqui hoje sobre doenças reumáticas e a gente falando, né, dos tratamentos, são muitas coisas que o paciente tem que fazer para conseguir a vida normal, mas é possível. Só que aí tem um detalhe, quem convive com essa pessoa também, de repente, eu acho que tem que ter um preparo, e aí que vem o evento que vocês estão organizando, né, doutora? Isso, então, a gente, até o motivo, né, de a gente estar aqui divulgando, né, então, assim, a sociedade... Existe anualmente o Congresso Brasileiro de Reumatologia e neste ano, né, o congresso está sendo realizado pela Sociedade Catarinense de Reumatologia, né, com o apoio da Sociedade Brasileira, e está sendo realizado em Florianópolis. E dentre tantas outras coisas legais e interessantes neste congresso, uma novidade, né, e muito interessante é o curso para pacientes com doenças reumáticas, seus familiares e seus cuidadores, né? Então, amigos, próximos, enfim, tá? É um curso gratuito que vai ser realizado durante o congresso, no dia 13 de setembro, o dia inteiro, tá? Lá no Centro-Sul, em Florianópolis, com orientações, né, vai ser dividido em 6 módulos, então vão ser discutidos diagnóstico de artrites, como identificar sintomas sugestivos, o que a gente está conversando aqui, algumas particularidades em relação a tratamento, né, abordagem, como o paciente deve se preparar para consulta, questões inclusive sexuais, psicológicas e tratamentos também novos, possibilidades terapêuticas. Bem informativo, vai ser, né, bem interessante. Tem custo, doutora, para participar? Então, o curso é gratuito. Ai, que bom. Tá? São 500 vagas e o objetivo mesmo da equipe do congresso é que toda a população de Santa Catarina possa ter acesso a este curso, né? Que é um curso que não temos conhecimento até o momento, de um curso tão abrangente para durante... Você aí, a gente está falando com o pessoal de Curitibanos até de Unidos Cerqueira. Metade do estado está com a gente agora. Um convite muito especial para você poder participar no dia 13 de setembro, então, no Centro-Sul. É um ambiente de eventos lá, um centro de eventos em Florianópolis. De graça, esse curso para você. O telefone, se a gente puder colocar de novo na tela, esse telefone aqui para informações e para inscrição. 48, isso, né, doutora? É 48 3322 1021. E o e-mail também que você pode se inscrever, curso.paciente@sbr2017.com.br. Se tiver alguma dúvida, precisar de alguma orientação dos números, aí pode escrever pra gente que a gente ajuda também aqui, não tem problema. Mas, em tese, esses daí são os contatos para você poder se inscrever e participar desse momento bem especial aí para os pacientes e os acompanhantes, amigos e todo mundo que convive.
Nós temos muitas perguntas, mas não vamos conseguir dar conta. Enfim, doutora, se puder num próximo momento, num outro dia voltar, vai ser muito bom, assim, que realmente é um assunto que despertou aqui o interesse dos nossos telespectadores. Muito obrigada pela nossa conversa, Obrigada também doutora. pela oportunidade. Imagina, boa tarde, Tá viu? bom, boa tarde. Boa tarde para vocês de casa também. Obrigadão pela companhia e até amanhã.